E iniciando mais um episódio do Desimpério Podcast. O meu celular acabou de vibrar e eu espero que isso não tenha aparecido na gravação. E muitas coisas aconteceram nessa semana e vamos comentar. Primeiramente que esse episódio de hoje é uma regravação do episódio que eu gravei ontem, só que eu acho que eu deixei de contar muita coisa interessante, então eu não vou publicar ela e eu estou regravando hoje numa manhã de quarta-feira e meu celular acabou de vibrar novamente. Então vamos lá, tem muita coisa para comentar. No episódio anterior, que eu cheguei a comentar, agradecer primeiramente o Superbra, que me concedeu, né, primeiramente ele inicialmente me compartilhou, né, e eu peguei bons inscritos aí, uma considerável quantidade de inscritos, que eu não conseguiria talvez sozinho, assim, do jeito que eu estava fazendo. E não somente isso, como me concedeu um quadro no Fora da Caverna. E, pois bem, eu estreiei com como Saúde Tradicional, é o nome do programa. Saúde Tradicional. O que é o Saúde Tradicional? Saúde Tradicional é uma simulação, uma emulação, talvez a gente possa dizer assim, do programa de televisão que passava na Globo, o Bem-Estar. Tanto é que a introdução, a vinheta do Fora da Caverna, quer dizer, do Saúde Tradicional é a mesma música do Bem-Estar. Olha que interessante. Que é simplesmente dica de nutrição, de boa alimentação para o nosso meio, porque a gente é muito red pilado e nada blue pilado, a gente não aceita goréis, a gente aceita somente os sheds. E é isso, basicamente esse é o Saúde Tradicional. E eu poderia, sim, fazer isso tudo sozinho, mas como eu não sou nada especialista no assunto, eu chamei um cara que poderia simplesmente tancar, preencher tudo isso, que é o menino. Eu não vou dizer menino, né? Acho que é o Paranaenses. Paranaense justamente ele é dono de um canal no Telegram chamado Saúde Tradicional. O nome do programa tomou o nome do seu próprio canal do Telegram, onde eu o considero um discípulo do Sanky Boy. E é por isso que eu quis que ele estivesse presente. Porque muito se teve na bolha até então o Sanky Boy, o Sanky Asclepiades, o Vigor Hiperbóreo. Mas, assim, apareceram pessoas também diferentes ali, como o Licão, talvez até o Hermético falando, o próprio William Menefrego tratou sobre alimentação um pouco, mas eu queria uma figura nova, assim, uma figura boa, uma figura que viesse aí da segunda geração, terceira geração, que poderia influenciar. E nada mais que eu peguei um bom discípulo dele, que é o Paranaenses, que, por sua vez, já possui um canal no Telegram com 2.000 inscritos, onde ele trata de uma maneira até mais frequente, até mais aprofundada, sobre nutrição mesmo, porque ele é nutricionista, ele faz uma faculdade de nutrição, relacionada à nutrição, o Paranaense. Enquanto Sanky Boy, ele é médico, né? Então pode até ser diferente e tudo mais, mas na questão de saúde onde a gente envolve, foi ser recomendado muitas vezes, no Vigor Hiperbóreo, a gente não utilizar, por exemplo, medicamentos, não utilizar coisas relacionadas às grandes indústrias. Por mais que o paranaense não seja médico, ele é nutricionista que segue esse mesmo molde, né, onde você trata através de uma coisa alimentar, disciplinar. Então, tudo que tange a saúde, bons hábitos e alimentação, ele vai tratar. Então, ouçam lá o nosso primeiro episódio, ouça aí, ouvinte, se você não ouviu o nosso primeiro episódio, acho bem difícil você não ter ouvido, ou pelo menos não estar ciente disso, mas nós estreamos, eu e o Paranaenses, no Fora da Caverna, espero que goste do programa, a gente já tem um segundo episódio, gravado, já editado, só falta publicar, ou talvez já esteja até upado, e vai sair todas as sextas-feiras, às 4h, horário muito bom, gosto demais, e é isso. Então, novamente Superbra, novamente Fora da Caverna, agradeço a oportunidade que nos deram, né?
Então vamos para os fatos da minha semana, as minhas impressões e os meus monólogos. É o seguinte, lembra, ouvinte, que no episódio passado, ou até nos episódios, tanto passado, tanto meus comentários aí do Telegram, eu digo que iria me mudar, iria para um lugar mais rural, e para a roça, porque eu tenho um objetivo, eu tenho me ligado mais a uma agricultura familiar, eu tenho me ligado muito mais ao campesinato, a atividades da lavoura, criação de animal, eu me interesso muito para isso. E como eu não tanquei um escritoril, como eu não tanquei viver na cidade, num lugar urbanizado, com todas as minhas forças, eu me desliguei da minha empresa e fui para a roça. Peguei a minha rescisão, peguei todas as minhas economias e me mudei, indo para um canto muito distante de onde eu estava, que era em Friburgo, né? Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Fui para um lugar muito mais distante, aqui na roça, onde eu já conhecia esses senhores, porque eu conheci por contato do pessoal lá da roça de Friburgo, a parte mais rural de Friburgo, que inclusive foi lá onde eu aprendi a plantar e me liguei, criei muito mais esse gosto intensivo à ruralidade. Já conheci esses senhores e aqui eu vim participar realmente, pelo menos cotidianamente ou muito mais frequente, todos os dias de um ambiente de roça, do roçado. Pois bem, eu me mudei há uma semana atrás, no sábado, no sábado passado eu vim parar aqui já. Pera, foi no sábado passado? Não, foi no sábado antepassado, porque o sábado a gente já tá em outra semana. Então, sem ser esse sábado agora, no sábado antepassado eu me mudei pra cá e tô desde aqui então. Só que é o seguinte, quando eu cheguei aqui, o que eu pensei também? Olha, eu tô, primeiramente, só dizendo, contextualizando, eu tô aqui como caseiro no terreno de seu Chico, onde eu participo de toda a rotina dele. A questão é que ele pega muito mais a criação de animal, ele ordenha as vacas, ele cuida das galinhas, ele tem outras coisas lá também. E eu pego uma parte onde é possível, assim. E logo, talvez eu espero, queira Deus aí, eu esteja participando nessa parte da criação de animal, principalmente, que é por isso que eu me mudei pra cá, eu queria participar disso. E aqui tem sido muito bom, tá, ouvinte? Aqui tem sido muito bom porque quando eu cheguei aqui, eu até disse aos meus amigos que eu estou em Arcádia. Para quem não sabe, Arcádia vem do mito grego, né, da mitologia grega, que é um lugar onde reina a paz, onde reina povos pastores, onde tem simplesmente a tranquilidade, um ambiente mais, como é que diz? Bucólico, como chamam, né? Bucólico seria um local de pastagem, verdes, floresta, matagal. E, bom, talvez você, ouvinte, consiga se identificar através do mito do bom selvagem. Sabe aquela história de Rousseau, onde diz que todo homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe? E existia um estado original de natureza primária do ser humano, onde ele era livre, ele era uma boa pessoa, mas a partir do momento que ele veio para a sociedade, para a civilização, ele se corrompeu. Então, esse mito aí do bom selvagem está muito ligado também ao arcadismo, né? Ao movimento arcadista, poética. Só que a Arcádia, na Grécia Antiga, na Antiguidade, ele tinha esse sentido. Ele era um território inicialmente grego, mas depois ele se tornou um negócio idílico, ideal, tipo Hiperbórea, tipo Atlântida, entendeu? Então, eu pego essa influência nessa interpretação simbólica e digo que eu sou em Arcádia, porque é exatamente o que eu quis, tá? Não existe paraíso na Terra, não existe, isso eu tenho ideia. Mas eu não tancava de jeito nenhum a cidade, eu tava num culpe danado, tá? Por exemplo, eu já não estava fazendo mais atividades físicas, eu às vezes vacilava na minha própria nutrição, ou seja, às vezes eu comia algumas porcarias e gastava com o que eu não devia. Eu ficava num culpe danado de não dar bom serviço, entende? Então eu já estava acomodado demais. Outra coisa que eu já estava fazendo é dormir muito tarde.
muito tarde já do que eu costumado. Eu costumo dormir, ouvinte, até ali umas 10 horas, umas 11 horas, até meia-noite, no máximo, assim. No máximo 1 hora da manhã, mas eu já estava dormindo um pouco mais tarde e isso estava sendo prejudicial, porque eu estava até jogando videogame. O ouvinte aí que não sabe, eu sou meio contra aí a videogames e tudo mais. Eu acredito que isso não seja bom, né? Não é saudável. E eu tava jogando videogames com meus amigos que jogam videogames. A gente tava jogando Minecraft, e é isso. Então, eu tava no scope de voltar pra casa sem ter dado bom serviço, já um pouco meio estressado e ainda ficava acordado, não comia direito e ainda tava jogando Minecraft. Na roça isso mudou, graças a Deus. O ambiente não estava me agradando. Eu estava até me afastando mais das coisas de Deus porque não estava rezando muito bem. E digamos que eu estou com essa influência ainda porque às vezes eu não rezo muito bem aqui na roça, mas agora eu não tenho desculpa. Entendeu? Mas enfim, eu vim pra roça e tô como caseiro, mas não remunerado. Eu peguei o meu dinheiro, economizei e tal, mas alguma hora esse dinheiro pode acabar. Qual é a minha ideia então? O que eu tô fazendo desde que eu cheguei aqui? Comecei a entregar currículos numa região próxima daqui do terreno de seu Chico. Comecei a pagar um aluguel. Só para ficar próximo dessa cidade e não ficar me deslocando muito. Senão eu teria que pegar moto e gastar e tudo mais, enfim. E eu não tenho carteira, então o que eu pensei? Olha, eu tenho que ativar o meu fluxo de caixa. Vou pegar um dinheiro aqui, trabalhar um pouco, pagar o que eu tenho que pagar, vou ajudar, inclusive, no seu Chico, nas suas despesas. Vou comprar comida diretamente com ele e os seus contatos, ou seja, ovo caipira, que eu só tô comendo isso. Comer manteiga, eu tomo leite cru, cara, coisa que eu não tomava. Eu não tomava leite lá em Friburgo. Aqui eu tô tomando leite cru à beça, de graça ainda. E muitas outras coisas, né? A minha nutrição tá sendo muito melhor, muito mais positiva. Eu tô na season booking, como diz o meu amigo, o melhor amigo aí, né? Que se estiver ouvindo, você saberá, ele vai se identificar. Então, aí eu tô trabalhando no quê? Eu entreguei currículo em muitos cantos aí, muitos cantos. Só que até por uma questão de acessibilidade, eu fechei numa empresa de instituição de ensino, que eu já tenho experiência nessa área de instituição de ensino profissionalizante, né, de curso básico profissionalizante. Mas lá eu tô sendo vendedor. O que eu acho meme também. Vendas é uma coisa meio, sei lá, você costuma... Calma aí, ouvinte, eu vou ali no banheiro porque eu tô quase me mijando aqui. Só pra você ter ideia, eu vou explicar assim que eu chegar, tá? Quando eu voltar, eu explico. Eu vou pausar aqui e vai ser pra você um instante. Vamos lá. Retornei. Meu Deus, agora que alívio, que aliviante, viu? Não doeu, ouvinte, não doeu. Eu retornei em questão de segundos aí pra você, né? Então nem sentiu minha falta. Vamos lá. O que eu tava querendo dizer? Já que eu tô me inserindo nesse mundo de comunicação, podcast, né? Eu, desde até o primeiro episódio, eu estava tentando prevalecer uma certa qualidade, já que eu não tenho equipamento, ouvinte. Eu não tenho equipamento. No primeiro episódio, se você não sabe porque eu nunca contei isso, mas é o seguinte, como o meu microfone é ruim, o microfone natural do meu celular, o que eu fiz? Para não captar tanto ruído, eu simplesmente me cobri dentro de um edredom, porque quando você pega um microfone comum, você cobre ele também com uma certa espuma, né? Uma camada para que evite ruídos e prevaleça a qualidade daquele som. Então o que eu pensei? Olha, se eu me cobrir debaixo de um edredom, talvez signifique que talvez isso pelo menos reduza os ruídos e a fala que eu estou fazendo se concentre naquele ambiente em volta do edredom, entendeu? Dentro do edredom. Enfim.
Então, eu estou tentando fazer isso de maneiras até variadas. E isso é uma técnica que eu aprendi quando eu estava tentando ser youtuber desde criança. Então, quando eu queria comentar alguma coisa, fazer alguma narração, o que eu fazia? Eu aprendi isso em algum lugar. Você entra dentro de um lugar fechado e começa a falar. Dicas. Que lugares fechados você pode entrar para prevalecer essa qualidade sonora? É o que eu estou fazendo exatamente agora. Estou dentro de um guarda-roupa. Sim, estou dentro de um guarda-roupa gravando isso. E eu espero que a qualidade seja melhor. É sério, eu espero que a qualidade seja melhor porque se eu estivesse gravando fora disso, o som ambiente estaria captando. Aqui não. Aqui eu consigo, pelo meu próprio ouvido, ouvir que a minha voz está um pouco melhor aqui dentro. Outro local que eu cheguei a fazer no episódio anterior, que é o episódio que eu gravei ontem, mas eu não publiquei e eu estou regravando agora. Um outro local que você pode fazer é dentro de um carro, né? Sozinho de preferência, né? Lá, cara, você só se encosta ali na cadeira, como se você tivesse, sei lá, de frente pro Monark no Flow Podcast, que não é mais Flow, né? Cara, Monark Talks, né, o nome. Apoia o seu celular ali na frente e deixa, cara, se expressa, fala mesmo, discursa igual Hitler, igual Mussolini, discurso igual qualquer líder de dictatorship da terceira posição do século XX. Fala com entonação mesmo. Aqui eu tô tentando fazer isso, mas o local é menor. Agora, dentro de um carro, isso é muito, muito melhor, muito mais agradável e aconchegante. Dentro do guarda-roupa não é, ouvinte. Mas é legal, é legal. Então aí, qualidades técnicas, dicas minhas para quem tem equipamentos que carece de equipamentos para iniciar o podcast, para fazer algum tipo de narração ou locução. Então tá aí as minhas dicas para pobres, para audiocomunicadores pobres como eu. Então é isso aí. Então, como eu vou estar também trabalhando como vendedor, como eu estava explicando antes, como eu vou estar trabalhando como vendedor, que eu acho meio meme, porque a área de venda, eu sinto que ela é meio não, ela é muito falsa, cara, ela é muito mentirosa. Muitas das vezes, cara, eu fiz um curso, meu Deus, vamos lá. Isso aí eu tenho que explicar. Agora vai começar o podcast mesmo, que são os fatos da minha semana, minhas impressões desse meu trabalho e aqui. Eu não preciso dizer da roça, que eu vou dizer muita coisa ao longo do meu Telegram. Entre lá no meu canal do Telegram. Vou comentar isso muitas vezes no Saúde Tradicional e ao longo dos episódios aqui do Inanimável Podcast. Vamos lá. Eu vim pra cá, fiz a entrevista e queriam eu como vendedor. Como instituição de ensino é uma instituição de ensino mais voltada para a área empresarial, tecnológica, administrativa, né, da informática e inglês, eu falei, poxa, eu consigo pelo menos explicar esse produto, porque eu tenho ideia do que se trata. Bem diferente das instituições que eu passei. Por exemplo, teve uma instituição de ensino que eu fiz parte, onde eles não somente vendiam essa parte empresarial e tecnológica, como vendiam áreas de estética, de saúde, embelezamento. Então imagine só, uma moça, quando eu estava na recepção, me perguntando sobre curso de manicure. Você acha que eu saberia explicar? Curso de sobrancelha, curso de, sei lá, depilação, eu não saberia explicar isso e nem me interesso. E por isso que eu nunca vendi naquela jossa mesmo, tá? Nunca vendi. Porque aquela instituição de ensino era extremamente feminina, entendeu? E, bom, acho que o ouvinte você ouvinte, talvez você saiba que eu sou homem, né? Então, eu não vou saber explicar uma coisa que eu não tenho contato, tá? Mesmo que eu tentasse, não cairia muito bem, porque me pareceria muitas mulheres me perguntando, e ela se depara com um cara que fala assim, oi, tudo bom? Em que posso servi-lo? Sei lá, talvez um atendente de um restaurante eu funcionaria, mas para recepção de cursos, não sei. Cursos de uma área mais feminina, eu digo. E a própria empresa disse isso na minha cara, então eu tô certo no meu julgamento. Enfim. Nessa instituição de ensino é diferente, não tem nada relacionado a uma área feminina, mas muito tecnológica, muito mercadológica, entende?
E é uma área que eu tenho convívio já. Por exemplo, eu fiz curso de administração técnico no Senac, então eu sei, saberia explicar algo relacionado à parte administrativa, financeira e empresarial. Dei aula de informática, né? Pacote Office, essas coisas aí. Então eu saberia explicar coisas relacionadas à tecnologia também. Se ele entendo também de hardware, computação, então saberia explicar também, porque lá eles oferecem esse tipo de curso. É também uma escola bilíngue, então eles ensinam o método de inglês deles. Então, eu sei minimamente inglês. Eu tava falando muito longe do microfone. Eu espero que isso não comprometa o áudio aí. É bom que eu edito depois, presta um pouco de atenção. Será que tem como fazer uma marcação aqui? Sim, aqui ó, vou marcar. Marcando. Pronto. Marquei aqui para eu ter ideia. Enfim, tentar falar um pouco mais próximo do microfone. Então, como são áreas assim que eu tenho ideia, até mesmo inglês, porque eu sei falar minimamente inglês, pelo menos eu sei improvisar acima da média, da média brasileira. Então, eu conseguiria ali vender o produto, falar sobre o produto, caso qualquer dúvida. E bom, a instituição, eu fechei com eles, né? Então, sou vendedor deles, do setor comercial, setor de vendas. E é uma instituição muito bem organizada, cara. Assim, aconchegante, o visual é bem bonito, assim. E eu fico impressionado com isso, por mais que seja numa região mais urbanizada aqui, próxima à região do Seu Chico, da roça mesmo aqui, mas é uma região distante onde já é mais urbanizada, mais, digamos, metropolitana, se é que eu posso dizer, mais citudina, né? Mas o que me impressiona é que na região que eu tô, que é extremamente interior, um cantão de mundo, tem uma coisa dessas, que já eu vou explicar, que é o seguinte. Eu não sei se o ouvinte, você, fez algum curso da Bradesco. Bradesco, ela é um banco, mas ela também tem a sua parte educativa, pedagógica, onde ela oferece cursos livres, profissionalizantes na internet, gratuitamente, né? Você só tem que cumprir o conteúdo programático. Se você já ouviu ou não, se você já aprendeu lá ou não, saiba que eles utilizam um método chamado educação interativa, algo assim. Curso interativo, não sei, método interativo. Onde você é posto para assistir uma aula, só que não é um sujeito comum falando, sabe, numa aula. Vamos pegar assim, aula de Excel. Aí ao invés de ter um cara ensinando a aula de Excel, vai ser interativo. Vai ter tipo um boneco que foi projetado para falar contigo em slides. Então quando você passa um slide, o bonequinho fala assim, independentemente do boneco, do mascote, ele vai falar assim, bem-vindo a não sei o que. Vamos iniciar o nosso curso de Excel avançado. E assim vai, né? Ele vai ensinando, clique aqui para não sei o que. Aí você vai passando o slide, você tem que fazer o que ele pede. Isso, eu não sei o nome disso. Mas essa instituição de ensino utiliza esse método. Ou seja, ao invés de você dar um curso de informática onde você bota vários negros dentro de uma sala de aula e você tem que ter aquela voz imponente. Então, gente, vamos fazer isso daqui, não sei o que. Aí você tem que escrever um pouco no quadro, não sei o que. Ao invés de você fazer isso, você simplesmente põe um aluno para pegar o seu microfone, sentar de frente de uma tela e se interagir com esses slides explicativos e crendo que ele vai aprender. Eu tenho uma discordância pessoal com esse método, porque eu acredito que não vai dar em nada. Quer dizer, vai dar algum resultado, mas eu não acho que ela seja eficiente. Mas realmente, isso por parte do professor, isso ajuda demais, cara. Porque tem professor que não tem jogo de cintura numa sala de aula, então ele não vai conseguir conduzir, por exemplo, uma bagunça, né, um falatório demais, conduzir várias pessoas. Agora, quando você tem uma coisa onde é um ensino individualizado e não depende de todo mundo estar aprendendo ao mesmo tempo e ouvindo um mesmo canal de informação que é você diante de uma sala de aula inteira, e quando é individualizado o aluno ele tem que prestar atenção na sua tela, isso deixa o ambiente silencioso, porque ele vai ter que ouvir no seu fone de ouvido
E não vai dar margem para ele ficar conversando ao lado, entendeu? Porque ele tem que prestar atenção nos slides. E é isso, é um lugar muito silencioso. E ele vai chamar o professor para caso de dúvidas, para coisas relacionadas. Eu tenho dúvida nisso aqui. E o professor vai auxiliar. Então, um ambiente aconchegante, apesar das minhas críticas aí a certas coisas. Mas tudo bem, eles têm materiais complementares. Né? Eles não utilizam só esse método, eles têm atividades próprias, para que eles não fiquem muito presos às aulas interativas, entendeu? O que é muito acertado. Enfim, isso que a instituição de ensino faz. Então lá tem tipo curso de informática, curso de administração, curso de não sei o quê, tudo relacionado a esse método. Aí, beleza, eles já disseram que me dariam um treinamento de vendas. Eu falei, opa, legal, eu não vou sair aí tentando vender só sem antes ter uma instrução. E o que eles me deram? Eles me botaram dentro daquela sala de aula e me deram um curso de agente de vendas nesse método de ensino. Estranhei, mas ok, eles estão me dando uma oportunidade, vamos ver o conteúdo disso. E vi. É um conteúdo extremamente desatualizado. Sabe por quê, ouvinte? Sabe por que é desatualizado? Porque, cara, parece ser uma coisa do início dos anos 2000. Não tô brincando. Parece ser do início dos anos 2000, entre os anos 2000 e 2010. Porque, primeiro, as fontes, os autores que eles estavam citando, era uma coisa muito geração X, que eu vou até explicar uma coisa mais pra frente, relacionada à geração X com um dos funcionários de lá. Era aquela ideia, do it yourself, faça você mesmo, empreenda, não sei o quê, seja agradável. Pô, aquela geração, né, criada em reality shows, sabe? De reality shows e tudo mais, sitcoms. Muito geração X isso, aquela cultura americanizada, entendeu? Enfim. Era um curso desatualizado porque os elementos presentes naquela aula era coisa datada já. E eu não falo isso nem dizendo aquelas palavras, aquelas pessoas que dizem assim, não, é um método arcaico, dizendo que tudo que é antigo é ruim, necessariamente ruim, porque arcaico é antigo. Não é isso que eu tô querendo dizer. É porque, veja bem, quando falam, o curso é de agente de vendas, aí tem um tópico dizendo assim, uma aula só dizendo assim, celular como auxiliador nas vendas, como ajudante nas vendas. Aí beleza, você vai ver o celular. O celular é um Nokia que abre e fecha, assim, ele dobra, sabe, dobrável, de botão. Aí eu me pergunto, caramba, o cara tá me ensinando sobre vendas através do celular. E o celular é uma Nokia, ou seja, um meio de comunicação é uma ligação, cara. Quantos meios de comunicação, canais de comunicação a gente tem hoje em dia? Fiquei me perguntando isso. Sabe quais eram os meios de comunicação daquele curso que ele sugeria? Claro, ligação, mas e-mail e fax. Ouvinte que não saiba o que é fax, pesquisa aí o que é fax. É basicamente uma impressora que você tem dentro de casa, que você recebe o sujeito escreve alguma coisa lá, né, no computador dele. E ele pede para imprimir numa impressora. Só que ao invés de ele pedir para imprimir para uma impressora, ele pede para o fax. E o fax, ele vai ter o contato dele lá e o que ele escreveu vai ser impresso na fax. Então isso é um meio de comunicação. Imagina uma impressora, onde você tem uma impressora na tua casa e teu amigo que mora no outro bairro tem uma fax, entendeu? Ou quer dizer, tem uma impressora. Aí imagina você escrever uma coisa no seu computador, no seu celular, e enviar para fax dele da casa dele. E a impressora dele vai imprimir o que você escreveu. Por quê? Porque aquela impressora está respondendo o que você solicitou. Entendeu? Isso é fax. É uma impressora que era para servir como canal de comunicação. Entende? Então ele imprimia o que uma outra pessoa estava querendo mandar como mensagem, entendeu? E esse era o canal de comunicação que eles estavam recomendando. Fax. F-A-X. Pesquisa aí, ouvinte. Hoje em dia a gente não tem isso. Hoje em dia a gente tem Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem
Telegram, a gente tem WhatsApp, a gente tem SMS, se bem que na época também tinha, a gente tem ligação, cara, a gente tem tanto. Mas isso, tá bom, eu relevei, tá, relevei. Eu vi mais a parte comportamental, né? O que então, como eu devo agir diante de uma venda, pessoalmente? Quais são as falas, qual é o meu script, né? Como eu devo me portar? Essas considerações gerais pelo menos valeram. Mas tem coisa muito meme lá, cara. Por exemplo, eles pegavam muito piadinhas, muitos exemplos de vida, onde eles tentavam aliar, somar com o conteúdo que eles estavam dando, como exemplo prático. O exemplo prático lá que eles pegaram envolvia um sábio, que ao invés de você ter procurado ele em cima das montanhas do Himalaia e ter escalado durante 4 dias, você simplesmente poderia ter mandado um e-mail ou uma mensagem no Orkut. Piadinhas, né? Piadas de 2005, né? Para dizer, olha, não precisa vir aqui em casa, mande mensagem no meu Orkut. Enfim. É isso. Esse foi o meu curso de agente de vendas. Terminei. Negócio totalmente datado, mas eu aprendi algumas coisas lá. Interessante, interessante. Mas entra naquilo que eu disse, que é, pô, cara, uma área muito mentirosa, onde você insiste o cara, é porque o foco ali não é a verdade, entendeu? É o convencimento. Então é muito lábia, entendeu? Aí existe aquelas considerações torpes, onde eu acho muito ruim, que é aquelas falas assim, não tô mentindo, eu estou omitindo. Pô, cara, eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Você já entendeu o quão desprezível é. Mas eu vou tentar fazer de uma maneira mais honesta. Beleza, esse é meu trabalho aí então, ouvinte. Agora, quanto aos funcionários daquela empresa, caramba, é interessante, é interessante. Vamos começar pelo mais interessante? É onde sei lá, vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui na guarda-roupa que eu tô. Então vamos lá. Sente-se que lá vem a história. Mais uma história. Sabe o... só acrescentando mais uma coisa. Além deles ensinarem tudo isso, uma coisa que eu fiquei impressionado é que eles dão um curso de Roblox. Cara, o Roblox ele tem um sistema de programação próprio, onde você pode desenvolver o seu próprio mapa com a programação do Roblox. E eles dão um curso disso. E o pior é que aquilo vende, cara. Aquilo realmente dá certo. Eu conheci um garoto na sala de aula lá que tinha 10 anos e que estava fazendo programação. Só que antes ele estava entendendo a lógica da programação para depois fazer o curso de Roblox, eu acho. Cara, acho que ele tá fazendo informática antes, mas, pô, cara. Primeiro que é muito estranho parar pra pensar que existe isso no interior do mundo, no canto do Brasil. E segundo que é uma criança de 10 anos, cara, aprendendo a programar. Já disse aí que eu não sou muito a favor de crianças, principalmente, jogarem videogame. Eu não acho que isso seja uma boa formação, eu não acho que isso seja benéfico. Isso é uma expressão muito citadina, né? Citadina, ou seja, das cidades. E eu creio que a criança deveria estar aproveitando a sua infância mesmo. Mas fazer o quê, né? É o que os pais imputam aí. É o que o espírito do nosso tempo, o Zeitgeist, é assim. Enfim, voltando. Aí eu já engato com um dos funcionários de lá, que eu conheci, o professor de informática, professor de inglês. Tem a pessoa responsável lá, quem fundou, e o professor de inglês, professor de matemática. Então lá tem um negócio relacionado a reforço de matemática também. Vamos começar pelo professor de informática, que ao mesmo tempo é o professor de administrativo, da área de administração e de programação lá, que ensina programação. E isso no canto do mundo. Impressionante. Enfim. Esse cara, que é o professor de informática, deve ter uns 46, 45, 47 anos, não me lembro. Ou seja, ele é da geração X. O que é a geração X, ouvinte? O que é a geração X? Eu até disse mais ou menos o que é a geração X, mas é o seguinte, geração X é a que procede a geração Boomer, Baby Boomer.
Você tem a geração grandiosa, geração... geração grandiosa, geração... esqueci. É que no começo do século XX tem 3 gerações, até a Segunda Guerra Mundial. Termina a Segunda Guerra Mundial, tem a geração Baby Boomers, que são essa geração que veio pós-Segunda Guerra, e está lá durante a Segunda Guerra, quer dizer, a Guerra Fria. E aí a geração que procede a Baby Boomer é a geração X. Então, se você entende minimamente o que é a geração Boomer, que foi a geração onde teve, por exemplo, todo aquele movimento contracultural nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser um grande expoente disso, né? Movimento contra a cultura, você vai ter o rock nascendo, você vai ter o movimento hippie, você vai ter o divórcio vindo, nascendo talvez um mundo mais globalizado, a Guerra Fria também, então aquela guerra de narrativa entre o bloco americano e o bloco soviético, e os Estados Unidos ele vai acabar ganhando, né, digamos assim, uma certa vitória e vai comprometer todas as nações aí, e a ONU vai estar isso. Então basicamente é a frouxidão cultural vindo, né? É o liberalismo internacional vindo. Isso se consolidou, né? Agora imagina uma geração que vai beber tudo disso, né? Quer dizer, uma geração liberal e progressista, que são 2 irmãos briguentos, esses 2 aí, liberal e progressista. Eles se brigam, mas no fim das contas são a mesma coisa. É dessa frouxidão cultural, desse gaysismo, né? Que eu costumo dizer, desse gaysismo cultural. Gaysismo cultural não só no sentido LGBT da coisa, mas o próprio sentido de frouxidão, de sentimento de inferioridade, de um negócio fraco, de um negócio frágil, de um negócio que não tem firmeza, entendeu? De um negócio supérfluo. Esse gaysismo que eu digo. Enfim. Agora imagina uma geração que vai beber disso, vai beber só isso, porque a geração Baby Boomer, pelo menos, pegou um pé de tradicionalidade quando, na sua infância, na sua adolescência, pelo menos pegou esses tempos de costumes mais bem, assim, onde o pessoal, mulheres utilizavam véu na Igreja Católica, por exemplo, homens se vestiam com mais pudor, esse tipo de coisa, eu me refiro a isso, onde o confessionário era o que basicamente havia mais confessionários do que consultórios de psicologia, por exemplo, se bem que ali já estava iniciando, né, no começo do século XX, mas a geração Baby Boomer é que vai ser um desastre, tá? A gente, Zoomer, ainda paga pelos efeitos da geração Boomer. A geração Boomer não é based. A geração Boomer não tem algo de interessante. O divórcio nasce ali. O direito ao divórcio, entendeu? O aborto, as pautas das drogas, os tóxicos, tudo corre ali, cara. Agora a geração que procede a isso, ou seja, os filhos destes, geração X, é extremamente americanizada, cara. Tipo, você vê que o arquétipo da geração X é isso. É aquilo que eu digo. Cria mais empresas. Aí vem o Elon Musk, não. Vem figuras como Steve Jobs. Figuras como... Qual o nome do outro? Bill Gates. O Warren Buffett. Nova-iorquinas. Figuras nova-iorquinas. Bolsa de valores. Sitcoms. Filmes da época também, né? O cinema hollywoodiano, ele tem aquele cinema nova Hollywood com Scorsese. Essa já não é um gaysismo cultural, mas é um americanismo cultural, que tá ligado com o gaysismo, sim. Mas esse liberalismo, né? Aí entra até o Trump na época. Lembrando que essas mesmas figuras da geração X vão alimentar a geração Millennium, de certo modo. Mas a geração X tem isso, né? E por que eu tô explicando isso? Porque esse cara aí é da geração X, entendeu? Eu vejo ele e falo, pô, cara, isso é geração X pura. Porque o cara do rock, ele é brasileiro, mas ele é brasileiro daquele mais elitizado, mais conscientizado, entendeu? Da classe média pra cima, mais ou menos. Porque o cara pro cara ter essa idade, na época, vem dessa época, ele ter todas essas influências e elementos, é porque ele pelo menos tinha ainda existia uma questão de classe naquela época, hoje em dia não. Hoje em dia, um zoomer extremamente pobre pode ter uma cultura elevadíssima, erudita.
O que era bem diferente na época, entendeu? É isso que eu quero dizer. Vocês entenderam? Eu falo de uma maneira muito grossa. Então, o cara, ele é reflexo das suas influências da época, certo? Então, o cara é do rock, não do rock, mas toca instrumentos, Ed Van Halen, essas coisas, assim, bandas da época, rock nacional. O cara entendia disso. Mas ele tem uns 40 anos assim, mas é ligado à programação, é ligado à informática, é ligado a inglês. Entende? É isso que eu quero dizer. Porque um cara de 40 anos comum do Brasil, que não era muito bem elitizado, ele não tem. Ele é provavelmente mecânico ou eletricista. Se bem que esse cara também é eletricista, mas ele é um eletrotécnico. Tá vendo que como ele é mais intelectualizado? Não, ele é elitizado, entendeu? Ele tem uma casta maior. É isso que eu quero dizer. O brasileiro médio não. Ele é da época, principalmente, ele era ligado muito mais a uma noção trabalhista, laborosa e não tão consciente, entendeu? Ele era mais relaxado e é isso. Nunca se deu muito bem nos negócios e não tinha sofrido exatamente dessa influência americanizada. Ainda estava na parte baixa, entendeu? Da cultura suburbana brasileira, é o pagode. Enfim, era isso. É isso que eu quero dizer. Contextualizado, então esse cara vai ter toda essa pegada. Mas não é somente isso, não para por aí. Pasme, ouvinte. Ele é pastor. Ele é pastor de igreja, pastor pentecostal. Só que agora imagine, ouvinte, um pastor pentecostal com toda uma influência de geração X. Então é um pastor, por exemplo, ele mesmo diz isso. Olha quão estranho é. Ele é um pastor que ao mesmo tempo tem uma fidelidade enorme a Deus e uma certa autoridade, né, eclesial da igreja dele. E ao mesmo tempo é alguém que fala, eu penso muito fora da caixa. Para você ver que é geração X mesmo. Essa ideia de, do it yourself, sabe? Essas coisas mesmo. De coaching, entendeu? De coaching. Só que pastor. Mas claro, eu não vou falar sobre a questão dele ser pastor, eu não vou criticar o fato dele ser pastor, mas eu achei isso muito contrastante, engraçado. Sei lá. Enfim. Só que não somente é um pastor da geração X, mas é um pastor gamer. Porque enquanto eu fazia curso ali, o curso de agente de vendas, como eu disse, que eu estava fazendo, eu olhava para o lado e vi o que o pastor, o professor de informática, que é o pastor, ele estava acessando. Quando eu olhei para o lado, ele estava na Steam, cara, procurando jogos, vendo o preço de jogos, ou seja, ele provavelmente estava pensando, nossa, vou comprar esse jogo aqui. Pô, qual é o preço desse jogo aqui? Eu quero jogar ele. Ele estava na Steam. Eu achei isso engraçado, falei, pô, assim, achei engraçado, mas eu não fiquei impressionado. Nossa, meu Deus. Porque é de se esperar, assim, entendeu? Era até esperado, assim, dele ter pelo menos algum, já que ele é ligado tanto à tecnologia, tanto à cultura geek da época e tudo mais, era de se esperado que ele pelo menos minimamente gostasse de videogames, então não fiquei tão impressionado não, mas ok. Aí eu voltei para o meu curso, prestei atenção no meu curso, depois eu olhei para a tela dele de novo. Onde ele estava? Ele estava assistindo uma live na Twitch. O cara é muito gamer. O cara é um pastor da geração X gamer, velho. Sinistro isso, sinistro. Mas isso, ouvinte, eu não quero dizer que ele é uma má pessoa. Eu tô dizendo a personalidade dele, as características, entendeu? Que é engraçado, é cômica pra mim. É interessante, entendeu? Mas como, por exemplo, pessoa, e principalmente até como pastor, como pelo menos cristão, posso dizer, ele é uma boa pessoa, tá? Ele é ótimo nisso, ele é ótimo. Ele é pentecostal, não gosto da linha pentecostal, tá? Não gosto, eu sou católico. Mas eu vi honestidade nele, porque eu conversei um pouco, minimamente, de religião com ele. Não sou afeiçoado a debate teológico, eu não quis entrar nisso, eu só queria entender. Só perguntei se ele era religioso, ele disse, aí ele respondeu dizendo que era pastor, entendeu? Foi daí onde eu descobri. A propósito, muitas pessoas ali daquela instituição são religiosas, entendeu?
E eu vou explicar. Mas essa pessoa aí, o pastor gamer, é o que eu mais de longe ali me interessei. Então o pastor gamer, ele tem uma honestidade, eu notei nisso nele. Ele tem falas muito estranhas, como pensar fora da caixinha, entendeu? E eu acho que provavelmente ele deve ter uma certa anuência, passar um pouco pano para LGBTs dentro da igreja. Talvez ele não concorde com o LGBT, mas ele é aquela direita travequeira, como chamam, entende? Provavelmente ele é. Mas eu vi uma honestidade nele, no sentido de que ele pelo menos está nessa paragem, ele está nesses argumentos, nessas ideias, não porque ele é um mal intencionado, ele é mal informado. Não, eu vejo um certo tipo de criteriosidade nele, uma exigência. Então ele confronta ideias, ele faz todo aquele processo dialético mesmo. Ao contrário dos dois demais que eu vi na instituição. Por exemplo, a responsável lá, não, o responsável que fundou a instituição, eu vi a pessoa colocando, assim que eu entrei para fazer a entrevista, colocando hinos evangélicos. E eu falei, pô, religioso, tal, bem religiosa a pessoa. Aí, ok. Só que eu acho que essa pessoa tem, né, eu digo a responsável, ela tem um tipo de cristianismo onde ela só fala superfluamente, entendeu? E como ela está nessa área, como essa pessoa é empreendedora, ela empreendeu algo, ela talvez esteja naquele cristianismo coaching, muito ligado à longevidade, mas quem sou eu para criticar, entendeu? Eu só acho que do pastor gamer é muito mais bem constituído, muito mais consciente do que dos demais, é isso que eu quero dizer. Pois bem, eu conheci também um professor de informática, quer dizer, o professor de matemática, e ele é um jovem como eu. Ele é bem mais velho que eu, mas é jovem, assim, faixa etária das casas dos 20, é igual eu. Só que eu tô no começo, ele tá na metade dos 20 ali. Bom, ele é um professor ele dá aula, mas ele quer ser... Ele desistiu até da faculdade de licenciatura em matemática e quer fazer psicologia. E a gente começou até a falar de psicologia, né? E para quem me conhece sabe que eu não gosto da medicina atual, né? Da medicina moderna. Pelo menos não nos moldes que ela está, né? Não digo do conhecimento técnico, mas... Enfim. Mas a psicologia de longe, a psiquiatria e a psicologia de longe é a coisa que eu mais, assim, abomino, né? Tanto é que quando eu quero lidar com questões neurológicas, problemas mentais, eu tendo a preferir, claro, sempre a espiritualidade, sempre a religiosidade, mas eu prefiro até métodos, terapias, a medicina alternativa do que a psiquiatria e como é que diz? A psiquiatria, a terapia moderna, e por aí vai. Que está muito ligada à científica. Eu posso fazer até uma explanação do porquê disso depois, mas não convém agora. Então o meu interesse era de alguma maneira engatar não psicanálise, behaviorismo, psicologia comportamental, Skinner. Não queria entrar nisso, entendeu? O que eu queria ter entrado ali? Psicologia atomista, entendeu? Só que como eu não sabia se ele era religioso ou não, eu não pude engatar nisso. Porque hoje em dia, infelizmente, existe essa desassociação da realidade para com as coisas espirituais. Ou seja, a realidade para eles é só... Hoje em dia, falar de realidade é falar só do que é material, do que é tangível. Sendo que realidade, na realidade mesmo, é tanto o aspecto do plano espiritual, transcendental, quanto do aspecto material ordinário. Não existe uma desassociação. Realidade é falar das duas coisas ao mesmo tempo. Mas vai falar isso para um blue pill da vida. Não tem como. Entendeu? Então eu falei, cara, eu não vou entrar nesse lance de psicologia atomista e tendo que explicar o que é atomismo, o que advém de Santo Tomás de Aquino, que é um santo da igreja, e vai ligar com religiosidade. Porque o problema da psicologia moderna é essa ruptura que houve ali na Universidade de Leipzig em 1879, a final do século XIX, onde a psicologia não é mais um ramo da filosofia, e sim da ciência, do escopo reduzido da ciência. Então, ao invés de ter uma investigação filosófica, metafísica, não tem mais, é tão somente científica, né, vacilante.
ao método científico, como dizem. Esse é o problema. Mas, eu peguei o número dele porque ele é uma boa pessoa. E quando ele viu meu recado no WhatsApp, ele viu aquela frase em latim, que está lá, omnis enim Christus nihil sine Maria, ou seja, tudo para Cristo, nada sem Maria. E assim que ele viu, ele perguntou, você é católico? Eu disse, sim. E ele, com um sorriso no rosto, disse, olha, eu sou cristão também. Ele disse até a vertente dele, é pentecostal também. Ele disse que era protestante, era de outro lado, mas era cristão, e que assistia o Padre Paulo Ricardo. E a gente falou um pouco sobre religião, cristianismo, legal. Então significa que eu estou mais aberto agora. Então eu estou aberto agora para conseguir... Eu consigo engatar agora a psicologia tomista. Eu posso simplesmente chegar no chat dele e falar, olha, vi um vídeo do Sidney Silveira, que é simplesmente um dos psicólogos tomistas que temos aí no Brasil. Então eu posso fazer isso porque ele é religioso, ele não teria esse preconceito, então... Caraca! Mas, caraca, olha a frase que eu acabei de falar. Preconceito. Sinistro. Era pra gente ter as pessoas nos acusarem disso. Mas alguém do nosso meio, como eu, tendo que falar que sofro preconceito. Sinistro. Enfim, as coisas mudaram. E tem o último funcionário que é o professor de inglês, que ele é meio... cara, a postura dele é muito estranha, muito afeminada. É tão estranho que eu acho que ele é até gay, mas ao mesmo tempo eu vi ele recorrendo a... Eu vi ele conversando, eu não gosto de ficar ouvindo a conversa dos outros não, mas eu entendi que eles estavam falando sobre igreja, religião. Então talvez ele seja religioso, não sei. É por isso que eu disse que lá no trabalho parece que todo mundo é cristão. Eu sou o único católico, pelo visto. Mas sem problemas, assim. Eu não tô lá pra fazer discurso teológico. Enfim. No caso, fazer apologética. Eu não tô lá pra fazer apologética. Mas o professor de inglês aí, cara, se você estiver ouvindo... Pô, cara, eu não sou gay não, tá? Mas se você não for, muda a postura, muda a fala, seja mais imponente, seja mais másculo, cara. Você tá meio estranho aí, cara. Felizmente. E se você, infelizmente, não se vê como um homem, pô, cara, tudo contra, já vou logo dizendo, tudo contra. Mas fazer o quê, né? A gente continua sendo aí parceiro de trabalho. Opa. Antes de terminar esse episódio, eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Primeiramente, o ouvinte talvez terá notado e estranhado que eu iniciei o episódio muito feliz, terminei ele mais vagaroso, justamente pelo meu exaustão de fala, e depois, numa consideração final, eu estou falando de uma maneira muito dinâmica, porque isso ocorreu. Pois é, eu estou gravando agora numa quinta-feira. Eu o saudei numa quarta, mas eu vou publicar numa quinta. Na verdade, estou gravando esse áudio numa quinta para publicar numa quinta, entendeu? Então eu estou numa quinta-feira e não estou gravando dentro de um guarda-roupa, e sim estou gravando dentro de um carro. Então pelo menos é mais familiar, é mais modesto e mais coerente. Eu não sei nem se a qualidade do áudio vai mudar. Mas eu estou vindo aqui para dizer porque muitas coisas eu poderia ter comentado nesse episódio, só que eu esqueci, né? Eu me perdi, o fio da meada saiu, né, ali. Então, por exemplo, eu poderia ter comentado aqui no primeiro dia de trabalho como eu não como coisa nas ruas, eu não gosto de comer porcaria, eu sempre levo minha própria comida. E levando minha própria comida, eu percebi que eu não havia trazido minhas talheres. Ou seja, eu não tinha garfo e colher. Esse era o problema. E como é que eu comia, ouvinte? Como é que eu consegui comer minha comida, me alimentar? Exatamente. Eu comi com as mãos. Não obstante, como eu não só comi com as mãos, como o refeitório da empresa é muito minúsculo, então eu acharia muito estranho, até porque o cliente e o aluno ele tem permissão de ir até o refeitório e tomar o cafezinho que é disponibilizado lá. É muito estranho eu comendo na frente de pessoas, o número de pessoas indo lá, que é, por sua vez, é minúsculo o espaço. Então eu preferi comer dentro do banheiro. Sim,
Eu entro, sento na privada, fecho a porta e abro a minha comida, só que imagine essa cena, eu comendo com as mãos dentro do banheiro. Eu fico imaginando, eu fico sempre pensando assim, toda vez que eu entro ali, toda vez que eu entrei, eu pensei, cara, imagina se chega alguém, bate na porta e quer usar o banheiro. E não tá, porque eu tô lá 5 a 8 minutos comendo comida dentro, com as mãos. Outra coisa que eu faço também é que quando cai migalha no chão, sei lá, cai arroz, eu fico catando no final pra, sei lá, alguém entrar lá, alguém que for limpar, a responsável do local, vir e não pensar, cara, por que tem arroz aqui? Imagina essa reação. Enfim, eu poderia ter comentado muita coisa nesse episódio, mas eu esqueci. Mas outra coisa que eu gostaria de comentar é que nesse domingo vai ser Dia das Mães, uma data fascinante, maravilhosa. Então nessa data especialíssima eu gostaria de convidar o ouvinte, vou fazer um episódio aí. Então esperem, tá? Esperem por esse episódio que será legal, vai ser bom sim. Enfim, eu gostaria de agradecer tu, ouvinte, por estar ouvindo até aqui. Gostaria de agradecer todas as pessoas que vieram aí de outros meios, de outras divulgações. Deus abençoe Fora da Caverna, Saúde Tradicional, toda a turma aí, todo o pessoal do Telegram, todos os meus amigos. E acompanhe o meu canal do Saúde Tradicional, o programa Saúde Tradicional, onde eu lido com junto com o meu aliado, meu grandioso amigo paranaense, né? Então acompanhe-nos lá no Fora da Caverna, nosso programa que sempre tem às sextas-feiras às 4 horas da tarde. E acompanhe, é claro, acesse o meu Telegram, canal do Telegram, Desimpério Podcast. Só pesquisar que você vai achar. Tem os links aí, tem os nomes, só pesquisar tudo certinho. E lá eu tenho uma relação muito mais estreita com as pessoas, já que aqui o programa ele é gravado em áudio e por vezes sim e por vezes não ele aparece numa semana. Mas no Telegram não, eu sou mais ativo. Basta você simplesmente se comunicar, aparecer lá e falar. E assim. Então, mais um episódio, terminando esse episódio. Finalmente o episódio que inaugura tudo. Inonimável Podcast iniciando, Inonimável Podcast terminando. Até mais.